Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Convidamos você para o estudo da lição de número 7. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, em busca da iluminação do Espírito Santo e por isso, confiando nos méritos de Jesus, pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A lição número 7 é a primeira viagem missionária de Paulo. O verso áureo: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos capítulo 13, verso 38 e 39. O propósito de Deus era que o Evangelho de nosso Senhor Jesus alcançasse tanto judeus como gentios. O primeiro relato explícito de gentios que se uniram à fé cristã está na cidade de Antioquia. A primeira igreja cristã fundada entre os gentios foi na cidade de Antioquia. A igreja de Antioquia, o lugar onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, ela cresceu rapidamente com a influência poderosa de Barnabé e de Paulo. Sendo assim, a igreja de Antioquia se tornou o primeiro centro evangelístico da igreja cristã fora da Judéia. Podemos dizer que a igreja de Antioquia foi o berço das missões estrangeiras no primeiro século. Foi dali que Paulo saiu para as suas 3 viagens missionárias. Na parte de domingo, Salamina e Pafos. Primeiramente, vamos ler Atos capítulo 12, versos 24 e 25. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E o capítulo 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A igreja de Antioquia era uma igreja onde não faltavam os dons. Ela estava repleta de líderes, de profetas. Existiam 5 nomes mencionados aqui por Lucas: Barnabé, Lúcio, Manaém, Simeão e Saulo. Estes homens punham em primeiro lugar as coisas de Deus. Estavam a serviço de Deus. O Espírito Santo ordenou que Barnabé e Saulo fossem separados para um trabalho especial na causa de Deus. Isto foi o início das viagens missionárias de Paulo. Viagens cheias de perigo, privações, provações, mas foram também viagens de muitas bênçãos e muitas conversões. Deus disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Esta foi uma ordem do Espírito Santo. Que privilégio podermos ser escolhidos pelo próprio Espírito de Deus para um trabalho tão específico. Esse privilégio se estende a milhões de homens e mulheres salvos por Jesus. Aqui está a nossa ordem: visitai vossos vizinhos, mostrai interesse na salvação das almas. Todos aqueles que colocam o coração na obra de Deus e buscam o batismo do Espírito Santo serão sim chamados, incumbidos e mandados, enviados pelo Espírito Santo para a vizinhança, para o bairro, para a cidade, para o estado, enfim. Deus tem uma obra missionária para você, tão certo como tinha para Paulo e Barnabé. Quando Jesus subiu ao céu, enviou o Espírito Santo como seu representante, substituto na terra. E o Espírito Santo habita em nós, ele vive em nós. Nós somos homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, movidos pelo grande amor de Deus derramado em nosso coração, incendiados por esta paixão pelas almas. Convido você para ler comigo Atos capítulo 13, versos 2 em diante. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O que nos chama a atenção aqui no verso 2 é que a igreja de Antioquia era uma igreja que servia ao Senhor jejuando e orando.
uma igreja de comunhão, uma igreja de oração. Por isso o Espírito Santo falou e por isso eles ouviram a voz do Espírito Santo. E o verso 3 diz: então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Paulo e Barnabé já tinham sido usados poderosamente pelo Espírito Santo, mas novamente aqui diz em Atos capítulo 13 e o verso 3, então jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Queridos, Paulo e Barnabé humildemente se ajoelharam e receberam as mãos dos demais sobre eles, para que fossem ungidos mais uma vez pelo Espírito Santo. A unção do Espírito Santo não ocorre uma ou duas ou três vezes na sua vida, sempre. Todas as vezes que você for enviado para uma missão, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Nós devemos buscar o batismo do Espírito Santo cada dia e deveremos também nos unir uns aos outros. Sim, esta união entre estes líderes na igreja de Antioquia fez com que humildemente um se submetesse ao outro. Por isso diz que Paulo e Barnabé receberam as mãos dos demais sobre eles, ungindo-os com o Espírito Santo. E agora o verso 5 diz: e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Este é o João Marcos, primo de Barnabé. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Querido, Satanás não larga fácil suas presas. Satanás enviou um mágico, um feiticeiro, um bruxo para estar junto de Sérgio Paulo, tentando impedir a conversão dele. Mas, queridos, bruxos e feiticeiros, o poder de Satanás não são nada diante de um homem e de uma mulher movidos pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo. Foi assim que Paulo, colocando os olhos sobre ele, disse: filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E o verso 11 diz: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Satanás foi repreendido por Paulo, cheio do Espírito Santo, e a ira de Deus caiu sobre este bruxo, que ficou cego no mesmo instante. Sérgio Paulo, ele viu o poder de Deus acima do poder de Satanás. Queridos, Jesus Cristo é o único poder invencível. Diante de Jesus Cristo, Satanás não é nada. Ele é um poder vencido, porque a cabeça da serpente já foi esmagada. E o verso 12 diz: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O verso 12 dá a entender que aqui foi a conversão de Sérgio Paulo, a conversão de uma autoridade, o governador romano naquele local. A feitiçaria está presente na sociedade hoje como estava no tempo de Sérgio Paulo. Queridos, milhões ainda leem hoje os seus horóscopos diários. Isto é uma forma de feitiçaria. Em algumas partes do mundo, os feiticeiros agem livremente, chegando até a contrafazer o culto a Deus. O Senhor recomenda que nada tenhamos a ver com eles. As advertências antigas ainda são válidas para os nossos dias. Não devemos dialogar com o diabo. Nós simplesmente devemos repreendê-lo em nome de Jesus Cristo. A missão evangélica, revelada em Atos capítulo 13, quando Deus enviou Paulo e Barnabé, ela sempre acontece por iniciativa de Deus. Nosso Senhor Jesus deixou isso muito claro quando ele disse lá em Atos capítulo 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, o plano de Abraão deixar Ur dos Caldeus e sair para uma terra que Deus mostraria não foi uma ideia que nasceu no coração de Abraão, foi uma ordem divina.
O plano de libertar Israel da escravidão egípcia não nasceu no coração de Moisés, nasceu no coração de Deus. Foi Deus quem chamou Moisés, que estava pastoreando as ovelhas do sogro, e disse: eu tenho uma missão para você. Vá ao Egito e liberte o meu povo. Sempre a missão evangélica nasce no coração de Deus. Não foi Josué que decidiu dividir as águas do rio Jordão. Foi ordem de Deus. Não foi também Isaías quem escolheu a sua carreira como profeta. Foi um chamado de Deus. Foi uma ordem divina. Daniel não inventou o telescópio profético. Esther não escolheu livrar os judeus. Pedro não abandonou a rede de pesca por conta própria. Tampouco Saulo se tornou o primeiro grande missionário do cristianismo por iniciativa própria. Em todos esses casos, o Espírito Santo fez o chamado. O Espírito Santo tomou a iniciativa. E assim é hoje. É Deus que te chama, é Deus que te envia e é Deus que te unge para esta santa missão. Esta primeira igreja cristã fora de Jerusalém, ela foi também uma iniciativa divina, porque Deus foi quem levou os judeus para fora de Jerusalém usando a perseguição. Através da perseguição que surgiu com a morte de Estevão, os cristãos fugiram de Jerusalém e então saíram por todas as partes pregando e chegaram até Antioquia, onde fundaram um centro evangelístico que se tornou o primeiro centro evangelístico em terra estrangeira. Uma das lendas gregas fala de um labirinto mandado construir por um dos reis da Grécia. Os que entravam nesse labirinto ficavam perdidos, sendo consequentemente mortos pelo monstro Minotauro. É uma lenda. Segundo essa lenda, Teseu estava apaixonado pela filha do rei. O rei desaprovava o casamento. Então o rei disse a Teseu que se ele conseguisse sair do labirinto, ele poderia se casar com a sua filha. O rei enviou Teseu para uma morte certa. Mas a filha do rei tinha outra ideia. Ela deu para Teseu uma espada e um novelo de linha. Fixando o novelo na entrada do labirinto, ele poderia retornar pelo mesmo caminho, seguindo o fio. Assim Teseu desceu ao labirinto, matou com a espada o Minotauro e encontrou o caminho de volta para fora do labirinto. Queridos, esta lenda ilustra o que Deus fez com Paulo e Barnabé. O Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé para dentro do mundo, este labirinto de pecados, a fim de batalharem contra as hostes do mal. Foi dado para Paulo e Barnabé um novelo e uma espada. A espada é a palavra de Deus e o novelo é o Espírito Santo. Com a espada e com o Espírito Santo, Paulo e Barnabé foram enviados para dentro do labirinto de pecados e ali eles venceram. Deus abençoou os seus esforços. Hoje, da mesma forma, Deus está colocando a espada, a palavra de Deus, e o Espírito Santo em você e em mim, e nos envia para este labirinto de pecados, para que possamos, com a espada do Espírito, a santa palavra de Deus, vencer a Satanás e conquistar almas para Jesus. Na parte de segunda-feira, Antioquia da Pisídia. De Chipre, Paulo e seus companheiros embarcaram para Perge, na costa sul da moderna Turquia. Atos capítulo 13, verso 9, é o local onde Lucas deixa de usar o nome Saulo e passa a usar o nome Paulo. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: daqui para frente, Lucas passa a usar o nome Paulo. Em Atos capítulo 13, verso 13, nós lemos: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O texto bíblico, queridos, não nos informa a razão da deserção de João Marcos, mas no livro Atos dos Apóstolos, página 170, nós lemos: Marcos se intimidava e, perdendo todo o ânimo, recusou-se a prosseguir, retornando para Jerusalém. Queridos, Deus nunca prometeu que a missão missionária é fácil. Pelo contrário, Paulo sabia desde o início que servir a Jesus envolveria muito sofrimento. Isso é o que nós lemos em Atos capítulo 9 e o verso 16. Atos capítulo 9 e o verso 16. Aqui nós lemos: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
Deus já tinha anunciado para Paulo o quanto ele padeceria por causa de Jesus Cristo. Mas Paulo aprendeu a depender inteiramente de Deus e nisso estava o seu segredo. Nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Abra sua Bíblia. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, e vamos ver os versos 7 a 10. Aqui nós lemos: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifestasse também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal. Aqui em Atos capítulo 13, a partir do verso 14, nós temos aqui o primeiro sermão de Paulo registrado no Novo Testamento. Nós lemos no verso 14: E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Verso 16: E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Paulo fez aqui o seu primeiro sermão, que está registrado no Novo Testamento. Você pode observar que Paulo foi à igreja num dia de sábado. Muitos dizem que Paulo ia à sinagoga no dia de sábado somente porque ele queria encontrar lá os judeus. Não, queridos. Paulo não ia à sinagoga num dia de sábado somente para encontrar os judeus. Ele também guardava o sábado. Este era o quarto mandamento da lei de Deus. Judeus e gregos frequentavam a igreja aos sábados. Aqui neste primeiro sermão que você vê em Atos capítulo 13 e os versos 17 em diante, neste primeiro sermão que Paulo fez na sinagoga de Antioquia da Pisídia, ali não estavam somente os judeus. Você pode observar que depois que Paulo terminou o sermão, no capítulo 13 e no verso 42, aqui nós lemos: E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Observem, não estavam somente judeus na sinagoga, judeus e gentios. E os gentios rogaram para Paulo que no sábado seguinte lhes pregasse novamente. Ou seja, eles se reuniam de sábado em sábado. Eles santificavam o sábado, o sétimo dia da semana, de acordo com Êxodo capítulo 20 e os versos 8 a 11. E no verso 43 nós lemos: E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Aleluia! O que chama a atenção aqui é que agora o nome de Paulo vem em primeiro, Paulo e Barnabé. Até o capítulo 13, verso 7, Barnabé era mencionado primeiro. Mas daqui para frente, capítulo 13, verso 43, Paulo é mencionado primeiro. Vocês percebem como Paulo assumiu uma figura de destaque na evangelização e Barnabé, filho da consolação, humildemente, como João Batista, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. E o verso 45: Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Os judeus não estavam felizes em assistir às conversões a Jesus Cristo. Eles estavam enciumados porque eles estavam perdendo adeptos. Eles se negavam a aceitar a Jesus como Messias. E o verso 46: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Queridos, este é um dos versos mais tristes da Bíblia. Capítulo 13, verso 46.
Por quê? Porque claramente Paulo diz, vocês não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, não o aceitam como Messias. Portanto, Paulo diz, estamos nos voltando para os gentios. O clímax do sermão de Paulo está no capítulo 13, verso 38 e 39. Seja-vos notório, pois, varões e irmãos, que por Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Paulo está dizendo claramente que aquilo que a lei de Moisés não pôde fazer, ou seja, a lei não pode perdoar pecados. A lei não pode ser o nosso Salvador, mas aquilo que a lei não pode fazer, Jesus pode fazer. A justificação mencionada por Paulo não é outra coisa senão o perdão, a remissão dos nossos pecados. Justificação e perdão são uma só e a mesma coisa. Essa passagem de Paulo não diz que a lei foi abolida, simplesmente está dizendo que é impossível a lei salvar. O Salvador é Jesus, sempre foi. A lei nunca salvou, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A lei é incapaz de salvar qualquer ser humano. A lei da matança dos cordeiros apontava para o Salvador. O cordeirinho que era morto diariamente apontava para o Salvador. Esta verdade de que a salvação só é possível através do sangue de Jesus, Paulo deixou muito claro em Gálatas capítulo 2, verso 16. Aqui nós lemos, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, o homem não é perdoado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós cremos exatamente como Paulo. Não há salvação nem na lei de Moisés, chamada de lei cerimonial, e não há salvação também na lei de Deus, os 10 mandamentos. A lei, tanto a de Moisés como a lei de Deus, elas não foram dadas para salvar, mas para mostrar o nosso pecado e para mostrar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nele que somos salvos, é nele que somos perdoados. Porém, a salvação em Jesus Cristo não anula a lei, porque todos os salvos, todos os remidos pelo sangue de Jesus Cristo, eles têm prazer em obedecer à lei de Deus. Eles são capacitados pelo Espírito Santo a obedecer os mandamentos de Deus. Sem o poder do Espírito Santo habitando em você, vivendo em nós, não nos é possível obedecer a Deus. E somente os salvos podem receber o poder do Espírito Santo para viver uma vida de obediência, porque eles já estão salvos em Jesus Cristo. Estão obedecendo não para serem salvos, mas estão obedecendo porque foram salvos pelo sangue de Jesus. Na parte de terça-feira, Antioquia da Pisídia, parte 2. Em Atos capítulo 13, versos 47 em diante diz, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Os gentios, antes que se sentiam discriminados, rejeitados, se alegraram com as palavras de Paulo. Deus escolheu os filhos de Israel para serem seu próprio povo. Planejou fazer deles o povo mais iluminado do mundo. Física, mental e espiritualmente. Deveriam ser a cabeça e não a cauda. Deveriam ser portadores de luz para todo o mundo. Mas vez após vez, davam costas para Deus e adoravam os ídolos. Quando o Salvador nasceu entre eles, foi crucificado. E quando os mensageiros de Cristo lhes pregaram a última mensagem e lhes fizeram o último convite, eles se negaram e blasfemaram. Se ao menos tivessem percebido que era a sua última chance, dali para frente o Evangelho seria pregado para os gentios, aos povos de todas as nações. Quão diferente poderia ter sido a história de Israel se eles aceitassem o Messias. O mesmo perigo de adiar a nossa entrega a Jesus Cristo e de resistir ao Espírito Santo, este mesmo perigo pode estar ocorrendo hoje conosco. Existe a história de um príncipe que, quando se tornou adulto, ele dividiu a sua vida futura em 4 períodos.
10 anos para viagens, 10 anos para governar, 10 anos para os prazeres e depois 10 anos para Deus. Este príncipe pensou que o seu plano fosse um bom plano, mas o problema foi que este príncipe morreu nos primeiros 10 anos. Se ao menos tivesse sabido disso antes, certamente teria planejado as coisas de maneira mais sábia. Queridos, nós não temos o dia de amanhã. Nós só temos o dia que se chama hoje. Hoje é o dia da confissão dos nossos pecados. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de buscar o batismo do Espírito Santo. Hoje é o dia da reconciliação com Jesus Cristo. Nós podemos estar quase salvos, mas completamente perdidos. Numa história que eu li de um jovem que chegou na cidade de Chicago. Ele não conhecia a cidade. Ao chegar ali, alugou um hotel, guardou ali suas malas, suas roupas e saiu para caminhar. E ao caminhar pelo comércio, ele se perdeu. E agora ele não se lembrava do nome do hotel. Ele também não se lembrava do nome da rua do hotel. E ele procurou. Ele não queria perguntar para a polícia. Então, depois de cansado de tanto procurar, ele resolveu alugar um outro quarto num outro hotel. Passou ali a noite e continuou procurando o endereço do primeiro hotel, mas não conseguiu. Finalmente ele resolveu pedir ajuda para a polícia. E a polícia então começou a telefonar para todos os hotéis daquela região para ver onde estava registrado o nome daquele jovem. Finalmente eles encontraram o nome dele registrado no hotel vizinho ao hotel onde ele estava hospedado. Queridos, ele estava tão perto, mas estava perdido. Deus quer que você seja um dos seus filhos especiais. Ele quer abençoar você, física, mental, espiritualmente, acima de todos os outros, de maneira que você seja um portador da luz do Evangelho ao mundo. Não adie até que seja tarde demais. É demasiado triste pensar que estamos quase salvos, mas perdidos. Na parte de quarta-feira, Icônio. Instigado pelos líderes judeus da Antioquia, as autoridades locais incitaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram da cidade. Atos capítulo 13 e o verso 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram para fora dos seus termos. Como é fácil incitar, como é fácil instilar ódio, raiva, como é fácil falar mal de alguém. Queridos, no passado e no presente existem uns agentes de Satanás para se infiltrar dentro das igrejas, infiltrando e colocando na mente dos irmãos suspeitas, produzindo contendas e produzindo divisões. O método de Satanás é o mesmo. E o verso 51 diz: sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Como Jesus não forçava as pessoas a ouvir, quando o povo daquela cidade, que perdeu quase 2.000 porcos, quando aquele povo chegou até Jesus e pediu para que ele se retirasse da sua cidade, Jesus Cristo simplesmente foi embora. Ele não forçou, não insistiu em ficar. Assim também Paulo. Aqui no verso 51 diz que Paulo e Barnabé, sacudindo, porém contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Quando uma porta se fecha para o Evangelho, Deus vai abrir outra porta. E nós devemos estar abertos para o Espírito Santo, que vai nos dizer para onde ir, para quem pregar. E o verso 52 diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, perseguidos, maltratados, apedrejados, mas cheios do Espírito Santo e de alegria. Aqui no capítulo 14, verso 1, diz que Paulo e Barnabé chegaram na cidade de Icônio. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos.
Era muita gente se convertendo. Quando homens e mulheres são cheios do Espírito Santo, porque esta é a ênfase. A ênfase dada aqui em Atos capítulo 13, verso 52, é que Paulo e Barnabé eram cheios do Espírito Santo e de alegria. Esta era a razão do sucesso de Paulo e de Barnabé, o Espírito Santo. Por isso, queridos, havia muita conversão. Atos capítulo 14 e o verso 2 diz: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Queridos, com certeza, aqueles que odeiam, aqueles que incitam, aqueles que perseguem, aqueles que maltratam, eles são agentes e instrumentos de Satanás. Assim foi naquele tempo, assim é hoje ainda. O povo de Deus naquele tempo e o povo de Deus hoje está dividido entre os perseguidores e os perseguidos. Quem são os perseguidores? Quem são os perseguidos? Você pode dar 1000 justificativas para dizer que está perseguindo por causa disso, por causa daquilo, mas não justifica. O povo de Deus não persegue. O povo de Deus não acusa, o povo de Deus não mata, o povo de Deus ora, o povo de Deus intercede, o povo de Deus não usa de violência. As maiores chacinas, as maiores mortandades que já ocorreram na face da terra foi em função da religião. Com a desculpa da religião, as pessoas matam, as pessoas destroem. Foi assim durante as cruzadas, as 7 cruzadas, onde milhares morreram. Tudo foi justificado por um motivo religioso, mas nada justifica a violência, nada justifica a perseguição. E o capítulo 14, verso 3 diz: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E o verso 5, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E o verso 7, e ali pregavam o evangelho. Por que Paulo insistia em pregar nas sinagogas para os judeus? Porque Paulo nunca perdeu a esperança de ver uma conversão, uma grande conversão entre os seus irmãos judeus. Nós também não perdemos esta esperança. Sabemos que em nome de Jesus, conforme diz em Romanos capítulo 11, ainda haverá uma grande conversão entre os nossos irmãos judeus. Enquanto os adversários e inimigos planejavam linchar Paulo e Barnabé, os 2 missionários deixaram a cidade e seguiram para a próxima cidade. Paulo, em sua primeira viagem missionária, sempre estava enfrentando o desconhecido, sempre indo para a próxima cidade, não sabendo o que ali aconteceria. Queridos, não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Barnabé. Eles foram perseguidos e odiados. Como é hoje? Como é com você? A história vai se repetir. Por pregar a palavra de Deus, por insistir na preparação de um povo para a volta de Jesus, os mensageiros do Senhor serão também odiados, serão também perseguidos. Mas nada pode nos fazer desistir. Como Paulo, vamos, guiados pelo Espírito Santo, de um lugar para o outro. Onde abrir uma porta, nós entraremos para pregar a palavra do Senhor. Na parte de quinta-feira, Listra e Derbe. O próximo lugar para onde Paulo e Barnabé viajaram foi Listra, uma aldeia desconhecida a cerca de 18 quilômetros a sudoeste de Icônio. Embora tenham passado algum tempo ali, Lucas relata apenas uma história e os seus desdobramentos, que foi a cura de um homem aleijado, provavelmente um mendigo, um enfermo desde o nascimento. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, a partir do verso 8. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Então ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Você pode imaginar a cena?
Um homem que desde a infância nunca tinha conseguido andar, nunca tinha conseguido correr. E agora, obedecendo a ordem de Paulo, levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Havia alegria no coração daquele homem. Ninguém podia contestar que aquele tinha sido um milagre de Deus, porque era um aleijado desde a infância. E as multidões, diz o verso 11, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. E o verso 16, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Verso 19, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Queridos, que contraste! No momento, a multidão estava disposta a fazer sacrifícios para Paulo e Barnabé como se fossem deuses. Queriam adorá-los. Paulo e Barnabé não aceitaram, rejeitaram as honras, rejeitaram a adoração. E agora, de repente, em questão de minutos, esta mesma multidão se ira, se volta, se levanta contra Paulo e Barnabé e apedrejam Paulo, deixando-o como morto. Você está percebendo por que nós não podemos ser multidão? Nós não podemos ser povão? Primeiro que multidão e povão não andam nos caminhos de Deus, que é o caminho estreito. No caminho estreito não há lugar para multidão e para povão. No caminho estreito anda, sim, o remanescente de Deus. O povão, a multidão, não tem ideia própria, não pensam por si mesmos, são governados e movidos por instintos. Multidão e povão podem ser facilmente levados de um lado para o outro. Para onde bate o vento, eles vão. Assim como aquela multidão, muitos dos que comeram dos pães dos milagres de Jesus Cristo, muitos que foram beneficiados pelos milagres de Jesus, muitos estavam no meio daquela multidão que dizia: crucifica-o, crucifica-o, e o seu sangue caia sobre nós e a cabeça dos nossos filhos. Queridos, a multidão ela é incitada, a multidão não raciocina, não age pela razão. Você e eu não podemos ser multidão. Nós temos que ser homens e mulheres, guiados pelo Espírito Santo, que usa a nossa mente, a nossa razão. Não podemos nos deixar influenciar pelos preconceitos dos outros. O poeta latino Ovídio escreveu sobre uma lenda sobre esses dois deuses, que disfarçados de humanos, visitando uma cidade nas colinas da Frígia, procurando um lugar para repousar, de acordo com a lenda, um casal humilde e pobre tratou esses dois deuses de forma cortês, hospitaleira, enquanto o restante do povo foi indiferente. Por causa de sua bondade e cuidado para com os visitantes desconhecidos, a casa daquele casal idoso foi transformada num templo e eles foram feitos sacerdotes, enquanto o restante da cidade foi completamente destruída. O povo de Listra conhecia essa lenda. Por isso, a reação do povo não foi nenhuma surpresa. O conhecimento dessa lenda pode explicar a razão pela qual a multidão assumiu que os dois missionários fossem aqueles dois deuses. Paulo e Barnabé, no entanto, conseguiram por fim a falsa adoração que o povo tentava lhes prestar. No fim, alguns opositores de Antioquia e Icônio reverteram completamente a situação e Paulo foi apedrejado, deixado como morto. Multidão é multidão em qualquer lugar. Você pode ver essas multidões nas greves,
Essa multidão que assalta os mercados, esta multidão que invade os shoppings, quebra as vitrines, essas multidões inconstantes nos ensinam a confiar somente em Deus, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. No livro Atos dos Apóstolos, na página 184 e 185, diz que entre os que se haviam convertido ali em Listra, entre aqueles que assistiram o apedrejamento de Paulo e que ficou ali ao lado do Paulo pensando que ele estava morto, entre estes estava um jovem chamado Timóteo. O que muito me chamou a atenção, queridos, está no capítulo 14 de Atos e o verso 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter sido apedrejado, deixado como morto, ele se levantou e entrou de novo na cidade. Incrível! E o verso 21 diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Ele voltou de novo para Listra, onde ele já tinha sido perseguido. João Wesley, que mais de uma vez enfrentou lutas sanguinárias em seu longo ministério, disse que sempre se deve enfrentar a turba. Em 1912, um bispo anglicano chamado Roland Allen escreveu um livro intitulado Métodos Missionários, os de São Paulo ou os nossos. Neste livro são analisados os princípios da obra missionária de Paulo. O apóstolo concentrou seus esforços em centros de influência, estabelecendo um testemunho em cada lugar. Em quase cada cidade, Paulo fundou uma igreja estável e designou dirigentes que mantiveram o desenvolvimento da igreja após a sua partida. Comunicava-se com as igrejas por cartas e visitas ocasionais. O fato digno de nota é que Paulo conseguiu instruir as pessoas tão cabalmente e preparar os líderes tão depressa que essas igrejas continuaram a crescer depois que ele foi embora. A pergunta formulada por Roland Allen é: como Paulo conseguiu realizar o que nós não podemos fazer? O autor salienta 3 coisas. Primeira, em suas instruções aos conversos, Paulo deve ter lhes ensinado como interpretar a Bíblia e encontrar nela as profecias referentes a Jesus. Segundo, ensinou-os a ser missionários. E terceiro, tornou-os responsáveis por suas próprias decisões no tocante ao batismo e à disciplina dos membros e pela administração da sua própria igreja. Atos capítulo 14, verso 22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo ensinava os seus conversos de que a vida cristã é uma vida de perseguições, é uma vida de testemunhar constante, gerando em Satanás muito ódio contra os seguidores de Jesus Cristo. Por isso, Paulo falou claramente para os conversos e para as igrejas, treinando-os, instruindo-os, dizendo: pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo não enganava os seus conversos. Ele dizia: todo aquele que quiser viver piamente em Jesus Cristo padecerá perseguições. Paulo trazia no seu próprio corpo as marcas, os sinais, as cicatrizes das pedras, das chicotadas. Queridos, que privilégio ter em nosso corpo as marcas de Cristo. E o verso 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ali ficaram não pouco tempo com os discípulos. Paulo voltou para a cidade inicialmente de onde ele tinha saído para a sua primeira viagem missionária, a cidade de Antioquia, e relatou para os irmãos em Antioquia os milagres, os prodígios, as conversões, o crescimento da igreja de Cristo.
Queridos, no livro Atos dos Apóstolos, páginas 153 e 154, nós lemos: é obra dos anjos estarem unidos aos que são provados, aos sofredores e tentados. Trabalham incansavelmente a favor daqueles por quem Cristo morreu. Quando os pecadores são levados a entregar-se ao Salvador, os anjos levam as novas ao céu. Um registro é levado ao céu de todo o esforço bem-sucedido de nossa parte para dissipar as trevas e propagar o conhecimento de Jesus. E na página 167 do livro Atos dos Apóstolos, diz: não é sem luta que Satanás permite ser o reino de Deus estabelecido na terra. Não é sem luta. Ele persegue, ele mata, ele é violento, porque ele não quer ver o progresso de Jesus na terra. Mas você e eu somos os instrumentos de Deus para fazer a sua igreja crescer e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. As forças do mal estão empenhadas em incessante luta contra os instrumentos indicados para disseminar o Evangelho. E esses poderes das trevas são especialmente ativos quando a verdade é proclamada diante de homens de reputação e genuína integridade. Deus usa hoje Paulos e Barnabés modernos. E aqui está o desafio para você e para mim: sermos como eles, homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de alegria. E temos a certeza de que quando estamos trabalhando para Jesus Cristo, o Espírito Santo nos possui, o Espírito Santo nos batiza, o Espírito Santo nos usa. Somos perseguidos, mas não desanimados. Somos maltratados, mas não destruídos. A nossa esperança é de ver em breve Jesus Cristo voltar. Deixo com você, meu querido, o desafio. Seja um Paulo, um Barnabé, cheios de alegria e do Espírito Santo, e que a graça de meu Senhor Jesus Cristo permaneça com você hoje e sempre. É a minha oração. Amém.